Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender. Moisés, diante de Deus na sarça ardente, se vê em uma conversa cheia de incertezas e receios. No capítulo 4 do livro de Êxodo, a partir do versículo 1, encontramos um dos diálogos mais humanos da Bíblia, um chamado divino enfrentando as inseguranças de um homem. Moisés questiona: e se eles não acreditarem em mim, nem ouvirem a minha voz? E se disserem: o Senhor não lhe apareceu? Aqui, Moisés expõe um medo legítimo, algo que todos podemos entender. Afinal, quem nunca hesitou diante de uma tarefa que parecia maior do que nossas capacidades? Deus, em sua paciência, responde de maneira prática, usando o que estava nas mãos de Moisés, uma simples vara. Ele ordena que Moisés a lance ao chão, e a vara se transforma em uma serpente. É curioso notar que Moisés, um homem que já havia enfrentado o deserto, foge da cobra. Deus, no entanto, o chama para enfrentar seu medo, dizendo: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ao obedecer, Moisés vê a serpente voltar a ser uma vara. Esse sinal, além de mostrar o poder de Deus, ensina que aquilo que está em nossas mãos, por mais comum que pareça, pode se transformar em instrumento do sobrenatural quando colocado sob a direção divina. O segundo sinal é ainda mais impressionante. Deus manda Moisés colocar a mão no peito, e ao retirá-la, ela estava leprosa, branca como a neve. Em seguida, Deus manda que ele a coloque novamente no peito, e a mão é restaurada. Esse milagre não era apenas um sinal de poder, mas também de restauração. Na cultura daquele tempo, a lepra era vista como uma das condições mais terríveis, tanto física quanto espiritualmente. Deus demonstra aqui que ele não apenas fere, mas também cura, lembrando que sua autoridade é soberana sobre tudo, inclusive sobre as aflições mais devastadoras. Se os israelitas ainda não acreditassem, Deus promete um terceiro sinal, a transformação da água do rio Nilo em sangue. Este último sinal é carregado de um simbolismo profundo, pois o rio Nilo era a fonte de vida e prosperidade para o Egito. Transformá-lo em sangue representava o controle absoluto de Deus sobre a vida e a morte, sobre a natureza e as forças humanas. Mesmo assim, Moisés continua relutante. No versículo 10 ele argumenta: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Este é um momento de extrema vulnerabilidade. Moisés expõe sua fraqueza, talvez até sua vergonha, ao se considerar incapaz de comunicar a mensagem divina. Deus, no entanto, responde de forma majestosa: quem deu boca ao homem? Quem faz o mudo ou o surdo, o que vê ou o cego? Não sou eu, Senhor. Com essa declaração, Deus reafirma que é Ele quem capacita aqueles que chama. Ele não está limitado pelas fraquezas humanas. Pelo contrário, é em meio às fraquezas que o poder divino se manifesta. Ainda assim, Moisés insiste e pede: Ah, Senhor, envia outra pessoa. É nesse ponto que vemos a ira de Deus acender. Mas mesmo assim, ele não rejeita Moisés. Em vez disso, oferece um auxílio, seu irmão Arão, que serviria como porta-voz. Essa solução demonstra a paciência de Deus e sua disposição em trabalhar conosco, mesmo quando resistimos. Arão não era apenas uma escolha prática, mas também uma forma de Deus mostrar que não estamos sozinhos em nossa caminhada. Deus encerra a conversa reforçando que estará com ambos. Eu estarei com a tua boca e com a de Arão, e vos ensinarei o que deveis fazer. Esse versículo é um lembrete poderoso de que a presença divina não é apenas uma garantia, mas uma capacitação constante. Deus não apenas dá a missão, ele também fornece os meios para cumpri-la. O capítulo enfatiza que o chamado de Deus não depende de habilidades naturais, mas de obediência e confiança. Ao longo desses primeiros 17 versículos, somos confrontados com uma verdade desconcertante. Deus escolhe trabalhar por meio de pessoas imperfeitas e hesitantes. Moisés, com todos os seus argumentos e desculpas, é um reflexo de nossa própria resistência ao chamado de Deus. Ainda assim, a história nos mostra que Deus não desiste de seus escolhidos. Ele não se impressiona com nossas falhas, nem se intimida com nossas limitações.
Ao contrário, ele transforma nossos pontos fracos em oportunidades para manifestar sua glória. A partir do versículo 18 do capítulo 4 de Êxodo, vemos Moisés finalmente cedendo ao chamado divino e tomando uma atitude prática. Ele volta à casa de seu sogro, Jetro, e pede permissão para retornar ao Egito. O pedido de Moisés é direto, mas prudente. Deixa-me voltar para visitar meus irmãos no Egito, para ver se ainda vivem. É interessante notar que Moisés não menciona o verdadeiro motivo de sua viagem. Talvez ele estivesse evitando confrontos desnecessários ou preferisse esperar o momento certo para explicar sua missão. Jetro, de maneira respeitosa e generosa, diz: "Vai em paz." Aqui percebemos um exemplo de sabedoria e bênção por parte do sogro de Moisés, que libera Moisés para cumprir seu chamado. Essa transição reflete um princípio importante. Mesmo no chamado divino, existe uma ética em respeitar compromissos e buscar consenso com aqueles que fazem parte de nossa vida. Nos versículos seguintes, Deus reafirma a missão de Moisés e lhe dá uma palavra de encorajamento. "Volta ao Egito, porque todos os que procuravam tirar a tua vida morreram." Essa declaração tem um peso profundo. Primeiro, mostra que Deus está no controle dos eventos históricos, inclusive das vidas daqueles que poderiam impedir sua obra. Segundo, traz paz ao coração de Moisés, que carregava o temor de enfrentar as consequências de seu passado no Egito. No versículo 20, Moisés parte com sua família. Ele leva consigo sua esposa, Zípora, e seus 2 filhos, montados em um jumento, e carrega a vara de Deus em sua mão. Esse detalhe, da vara de Deus, simboliza que ele não vai em seu próprio poder ou autoridade, mas como um representante do Todo-Poderoso. A vara, antes um objeto comum, agora é um instrumento sagrado, um lembrete constante de que a missão de Moisés dependia da presença e do poder divino. No versículo 21, Deus começa a instruir Moisés sobre o que irá encontrar ao chegar ao Egito. Ele diz: "Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o coração dele, para que não deixe o povo ir." Essa afirmação sobre o endurecimento do coração de Faraó levanta questões teológicas profundas. Deus não está agindo injustamente, mas está permitindo que Faraó siga seu próprio curso, reforçando sua resistência já presente. Esse endurecimento serve para manifestar a glória de Deus e demonstrar sua soberania diante do Egito, que representava a maior potência daquele tempo. Em seguida, Deus dá a Moisés uma mensagem específica para Faraó. "Assim diz o Senhor: Israel é o meu filho, meu primogênito, e eu te digo, deixa meu filho ir, para que me sirva. Mas, se recusares deixá-lo ir, eis que matarei o teu filho, o teu primogênito." Essa declaração é carregada de significado. Deus apresenta Israel como seu primogênito, um termo que implica honra, proximidade e propósito. Ele está dizendo a Faraó que o povo de Israel pertence a ele, e não ao Egito. Ao mesmo tempo, Deus anuncia o juízo que virá se Faraó insistir em resistir. A narrativa, no entanto, dá uma guinada surpreendente nos versículos 24 a 26. Durante a viagem, numa hospedaria, o Senhor encontra Moisés e o quis matar. Esse episódio enigmático é abrupto e intenso. Parece contraditório, mas ao olharmos mais de perto, percebemos que há um ponto de ajuste necessário no chamado de Moisés: a aliança. Moisés, chamado para liderar o povo da aliança, ainda não havia circuncidado seu filho, um sinal essencial do pacto de Deus com Abraão. Zípora, ao perceber a gravidade da situação, toma a iniciativa. Ela pega uma pedra afiada, circuncida seu filho e toca os pés de Moisés, dizendo: "Certamente você é para mim um esposo de sangue." O ato de Zípora não só salva Moisés da ira divina, mas também restaura o sinal da aliança na família. Isso nos ensina que Deus exige obediência total daqueles que ele chama. Moisés não podia liderar o povo de Deus sem primeiro ajustar sua própria casa à aliança divina. O episódio termina com a ira de Deus sendo afastada, e a frase de Zípora ecoando como um lembrete da seriedade do chamado e da aliança. A presença de Zípora como intercessora aqui ressalta o papel crucial da família no cumprimento do chamado divino. Mesmo em meio a uma missão grandiosa, Deus exige fidelidade em coisas aparentemente pequenas, mas essenciais. Essa lição é atemporal e ecoa até hoje. Nossa obediência a Deus deve começar dentro de casa, antes de impactar o mundo lá fora. Após a intervenção de Zípora no versículo 26, o texto nos mostra que Deus afastou sua ira de Moisés. Essa cena, carregada de tensão e simbolismo, serve como um ponto de inflexão na história.
A obediência de Zípora e a circuncisão de seu filho restabelecem a conexão entre a aliança de Deus e a casa de Moisés, permitindo que ele continue sua missão. O silêncio do texto sobre as reações de Moisés e Zípora nos deixa imaginar a profundidade do impacto desse evento na vida da família. Aqui aprendemos que Deus não negligencia detalhes. Ele busca a santidade e a aliança em cada aspecto da vida daqueles que ele escolhe para cumprir seu propósito. No versículo 27, a narrativa faz uma transição para Arão, o irmão de Moisés. Deus, em sua soberania, já havia preparado o coração de Arão para o encontro com Moisés, dizendo-lhe: vá ao deserto para encontrar-se com Moisés. Essa ordem divina é significativa porque mostra que Deus trabalha em múltiplas frentes ao mesmo tempo. Enquanto Moisés passava por sua jornada de dúvidas, obediência e ajustes espirituais, Deus estava preparando Arão como seu parceiro no chamado. Esse encontro no deserto carrega um simbolismo profundo. Um local de isolamento e desolação se torna o palco para a união de dois irmãos chamados para uma missão divina. Quando Arão encontra Moisés, ele o abraça e o beija, um gesto de afeto e reconhecimento. Esse momento não é apenas um reencontro familiar, é o início de uma parceria ministerial estabelecida pelo próprio Deus. Moisés então compartilha com Arão tudo o que Deus havia dito e mostrado: as palavras, os sinais, os milagres e o chamado para libertar Israel. É interessante observar que Moisés, antes hesitante, agora começa a cumprir seu papel como porta-voz de Deus, instruindo Arão com o que havia recebido diretamente do Senhor. No versículo 29, Moisés e Arão retornam juntos ao Egito, onde reúnem os anciãos do povo de Israel. Essa reunião é estratégica. Os anciãos representavam a liderança do povo, e ganhar sua confiança era essencial para que a mensagem de Deus fosse aceita. Aqui vemos uma abordagem sábia e prática. Moisés e Arão não tentam agir sozinhos, mas buscam o apoio daqueles que tinham influência entre os israelitas. Arão, como porta-voz, fala todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés. Em seguida, Moisés realiza os sinais diante do povo. A transformação da vara em serpente, a mão leprosa restaurada e a promessa do terceiro sinal, a água transformada em sangue, eram evidências visíveis do poder e da presença de Deus. Esses sinais não eram meramente espetaculares. Eram mensagens carregadas de significado. Deus estava mostrando que ele estava atento às aflições de seu povo e que ele tinha poder para confrontar e vencer o sistema opressor do Egito. O povo reage com fé e adoração. O versículo 31 registra: e o povo creu, quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e que tinha visto a aflição deles, inclinaram-se e o adoraram. Essa resposta é um ponto alto do capítulo. O povo, que vivia sob o jugo cruel da escravidão, agora tinha uma razão para acreditar que Deus não havia se esquecido deles. Essa fé inicial é uma resposta ao reconhecimento de que Deus estava presente, ouvindo suas orações e agindo em seu favor. No entanto, a adoração do povo também nos lembra que o caminho da libertação nem sempre seria fácil. O reconhecimento de Deus como o libertador exigiria perseverança e fé, especialmente quando enfrentassem a resistência de Faraó. Mas neste momento, a narrativa nos deixa com um quadro de esperança e unidade. O povo crendo, Moisés e Arão unidos em sua missão e Deus firmemente no controle dos eventos que seguiriam. Este capítulo, do início ao fim, mostra como Deus prepara, molda e capacita aqueles que ele chama. Desde a hesitação de Moisés, passando pelos sinais milagrosos e pela obediência de Zípora, até a reunião dos anciãos e a fé do povo, vemos uma história de Deus trabalhando por meio de pessoas comuns para realizar seu propósito extraordinário. É uma lembrança de que, mesmo em meio às nossas fraquezas e medos, o Senhor é fiel para cumprir seus planos. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora pixabay.com. Faixa Travel Through Egypt. Música por The Many Attraction Music. Faixa Egypt Jelly Dance. Música por Thomas Meyer. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Amber. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD, Antigo e Novo Testamento, interpretado versículo por versículo. Agni Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender.
Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia comentada. Melhor que ouvir é entender.